Olá, papai e mamãe! Continuamos falando do assunto polêmico, bombástico, que é a mentira, a influência da mentira, o poder da mentira, o desenvolvimento da mentira, a cultura da mentira. E agora, para encerrar, para você que de repente ainda possa ter alguma questão, alguma dúvida com relação ao efeito da mentira na vida do seu filho, então a gente vai conversar sobre o que a neurociência fala. E aí, você de repente pode ser um amante do estudo sobre educação, você pode acompanhar, né, as novas, o que está em alta nas pesquisas, e você vai encontrar alguns neurocientistas apoiando a mentira como um marco do desenvolvimento da criança. Porém, um grupo de neurocientistas chegou à conclusão que o cérebro humano não foi feito para mentir. A constituição cerebral ela foi criada para a verdade. A ponto de, eles comprovam que o cérebro humano, ele para que minta, ele primeiro precisa reconhecer a verdade. Logo, a gente percebe que nós fomos feitos, temos uma constituição para funcionarmos a partir da verdade. Para que alguém minta, ela primeiro tem que reconhecer a verdade, para depois tentar articular a partir desse reconhecimento. Naturalmente, os nossos filhos são capazes de perceber a verdade, entender a verdade e para acolher a verdade. Eles, inclusive, apontam que essa força que o cérebro faz, 3 áreas do cérebro, essa força que o cérebro faz para que a criança minta, ela causa um estresse cerebral. E aí, você, papai e mamãe, que tem essa preocupação em cuidar do seu filho da melhor maneira, em dar a melhor provisão educacional, social, cultural, você também está preocupado com a saúde mental do seu filho. E se você está, lembre-se, quando o seu filho mente, ele está colocando seu cérebro em estresse. Existem cientistas que vão bater palma para a criança que mente, porque eles entendem que é um marco de desenvolvimento cognitivo. Ou seja, a criança está desenvolvendo criatividade para mentir. A criança está desenvolvendo essa capacidade comparativa. Ela consegue perceber o raciocínio do outro, o que o outro espera, apesar dela conhecer a verdade e comunicar o que vai facilitar para a vida dela. Como se essas competências fossem mais importantes do que valores que ela vai carregar para a vida. Eu não penso assim, não. Eu penso o seguinte, educação é uma coisa global, é uma questão que abrange todas as áreas. O que adianta o meu filho ser uma criança criativa e ele ser um mentiroso? O que adianta a pessoa ter uma competência de articulação, ser uma pessoa articulada, conseguir expor as suas ideias, conseguir argumentar, mas ela tem um problema moral, ela ser uma pessoa desonesta, ela ser uma pessoa com caráter duvidoso. Então, se a intenção sua, pai e mãe, é construir um ser humano, um indivíduo, né? Dar a sua contribuição como pai e mãe, para que o seu filho se torne um indivíduo moralmente, socialmente, emocionalmente, uma pessoa plena, a gente não pode, para ter um benefício, comprometer outro, que é tão importante quanto. Então, pensando na maternidade, na paternidade intencional, não abra mão de valores que amanhã você vai prezar, né? Ou que você vai sentir falta porque você não se dedicou para isso. Apesar desses cientistas afirmarem que existem esses desenvolvimentos, a gente pode desenvolver criatividade de outras formas. A gente pode desenvolver a capacidade de argumento de outras formas, conversando com o nosso filho, propondo atividades que vão levá-los à discussão, fazendo leituras, né? Ajudando eles a interpretarem a vida, mas isso vai, obviamente, exigir de você, papai e mamãe, um envolvimento maior. Talvez vai dar um pouquinho mais de trabalho do que deixar o seu filho mentir aí à torta direita, pensando que está fazendo bem para ele. Mas, no final das contas, o resultado final, você vai ficar muito feliz de olhar para o seu filho e pensar, meu filho integralmente, moralmente, emocionalmente, socialmente, é uma pessoa capaz, bacana, de quem eu tenho muito orgulho. Gente, uma coisa que eu não posso deixar de falar com vocês é o seguinte: se nós não corrigirmos ou deixarmos os nossos filhos lidarem com a consequência da mentira, sabe o que acontece? Eles podem se tornar mentirosos patológicos ou mitomaníacos. São pessoas que vivem mentindo, elas mentem tanto que elas não conseguem nem coordenar mais, identificar o que é mentira e o que não é. Né, já vivem dentro de uma irrealidade, é mais fácil para elas, o mecanismo cerebral delas, é mais fácil mentir do que lidar com a realidade. Então, certamente, você, papai e mamãe, não quer isso para o seu filho. Se você não quer isso para o seu filho, o que você vai fazer? Você vai ajudar o seu filho a lidar
com a mentira e suas consequências. Antigamente, vou contar causa da mama. Posso contar causa da mama, gente? Posso? Vou contar causa da mama. Antigamente, na minha época, quando a nossa mãe pegava uma mentira, a gente tinha que passar o carão para ir lá se desculpar da mentira. Mãe não passava a mão na cabeça de filho, não. Exemplo, se eu pegasse a borracha de um amiguinho na escola, a minha mãe no dia seguinte ia falar para mim, você vai lá na escola, você devolve a borracha para o seu amigo e você pede desculpa para ele que você levou para casa uma coisa que não era sua. E o pior, tá? Muitas mães, inclusive a minha, se ela desconfiasse que eu não tinha feito isso, ela mandava uma anotação para a professora para certificar-se de que eu tinha passado o carão de lá mostrar que eu tinha feito uma coisa errada. O vizinho, falei mal do vizinho, não sei o quê. A minha mãe ia me pegar e falar, você vai lá agora, na porta do seu Zezinho, e vai pedir desculpa para ele, e vai falar que você errou e tal, tal, tal. Sabe o que acontece? Eu tive que lidar com a consequência do meu erro. Logo, eu não queria passar por aquele constrangimento de novo. Então, isso evitava que eu me acostumasse, me adaptasse e achasse bacana mentir, porque o resultado não era legal. Então, muitas vezes a gente pensa assim, meu filho está mentindo, tem que dar uma surra nele. Não é uma surra, aprenda a fazer com que ele lide com a consequência da sua mentira. Se tiver que pedir desculpa para alguém porque ele mentiu para alguém, vai ter que ir lá e vai ter que pedir. Não passa a mão na cabeça para ele não achar que é normal, nem pensar, criar um mecanismo de que eu consegui me safar. E olha, o final foi mais bacana do que eu pensava. Se ele experimentar essa sensação, logo ele vai começar a ter prazer nessa prática e sem que você perceba ele pode se tornar um mentiroso patológico. Eu tenho certeza que essa não é a sua vontade. Surgiram dúvidas? Sua cabeça está a milhão? Pode perguntar. Escreve aqui nos comentários que a gente vai responder você em algum momento. Entendeu? Não sei quando. Não posso mentir. Uma hora eu vou te responder, não sei como nem quando, porque ninguém me avisou. Afinal de contas, eu não vou mentir. Eu não vou mentir pra você. Ai, maravilhoso.